Semana passada lhe fiz uma pergunta em relação aos meus filhos, que não querem mais me ver. Tudo o que o professor orientou já tinha feito há muito tempo. Venho lutando para essa reconciliação e não obtive sucesso. Pedi perdão várias vezes, procurei pelo WhatsApp, só nunca tive ninguém em comum para ajudar a nos aproximar. Família pequena e o pai não está nem aí para eles. E agora? Pelo jeito não conseguirei me reconciliar com eles ainda nesta vida. Oro por eles todos os dias no meu evangelho. Então, só me resta não procurar eles mais, como o professor orientou. Sabe, professor, estudando a doutrina por 4 anos, ficou várias dúvidas em relação à minha vida. No Evangelho fala da família, que pode ser corporal e que pode se desfazer ainda nesta encarnação. Fala da missão que Deus dá de ser mãe e não poder falhar, que Deus vai cobrar. Mas como ser cobrada uma, uma completa ignorante sem uma família estruturada? E eu que formei uma família, larguei por uma relação homoafetiva e até hoje não entendo por que fiz isso. Sem estudo e sem formação, que poderia me aposentar, sem entender as leis de Deus e as leis morais que Jesus, como eu, poderia cumprir essa missão de família sem base moral nenhuma. E o pior de tudo, não ter passado tudo isso para os meus filhos. Hoje tenho consciência que o plantio é livre e que a colheita é obrigatória. Se puder, professor, responder e aliviar este ser humano que ainda se culpa por tudo. Bom, a primeira coisa é o seguinte: eu posso ter me expressado errado, mas é importante não abandoná-los, tá? Talvez, eu não sei, é muita gente que pergunta, mas talvez a gente pode ter conversado e eu dito, não os procure diretamente se eles têm raiva. Encontre uma pessoa para ser a ponte. Mas a gente, na condição de pai e de mãe, a gente não corta vínculo. A gente não desmonta essa relação entre mãe e filho, entre pai e filho. Não se desfaz esse vínculo. Então, se existe ódio, se existe todo esse sentimento, procurar uma pessoa que tenha acesso a eles para fazer a ponte. E depois, nas perspectivas futuras, quando você mandar mensagem sem cobrança. Não cobrar que venha, não cobrar que visite, para que os textos não sejam motivo de, vai cobrar de novo. Oh, meu Deus, é bem esse negócio. Cobrando que vá lá, cobrando. Oh, meu Deus, que chato isso. Não cobre. Simplesmente viva a vida. E mande mensagem, não mande mensagem pronta. Que mensagem pronta o pessoal pega e apaga. Tem uma linda essa foto, né? Apagam. Se for como escreva com a sua mãozinha. Bom dia para você, meu filho, que Deus te abençoe. Pronto. Escreva com a sua mão. Não faça texto longo. Meu filho, hoje mamãe acordou pensando em você, lembrando do tempo quando você era criança. Ele não vai ler, vai deleta. Meu filho, tudo de bom para você. Um bom dia. Deus te abençoe. Ele vai ler. E não cobre nada, não peça nada. Utilize uma pessoa para ser a ponte e faça esse contato, sem precisar ir fisicamente em função de desamores que possam existir. Mães se culparem é muito comum, porque a mãe tem aquela perspectiva de que ela realmente vai dar certo, os filhos vão ser amorosos e a família vai ser harmônica, e às vezes isso não acontece, é muito comum não acontecer, e as mães puxam para si essa responsabilidade, o que também não é bom. A gente não deve fazer isso, a gente deve fazer o que puder, sem criar expectativas de que a gente seja a solução para o problema dos outros.
Nós temos que ter a solução para nós próprios. Então, tem desamor em mim? Vou cuidar do meu desamor. Tem mágoa, tem indiferença, tem rancor? Vou cuidar de mim. E os outros vão cuidar da parte que lhes compete. Eu farei tudo de mim para que eu faça a minha parte, sem esperar que o outro obrigatoriamente corresponda a isso que eu estou, de certa maneira, oferecendo. Então, e apesar de todas essas coisas, a gente, como não deve ter expectativas, não se puna se você não conseguir, porque o nosso papel não é terminar a família toda reunida comendo uma macarronada no domingo. Às vezes não dá certo, mas é importante que você diga: eu fiz tudo que eu podia, amei, visitei, não guardei mágoa, investi até o final sem esperar nada. O nosso problema começa quando a gente começa a ter expectativa de que o outro tem que me oferecer algo para compensar o tanto que eu entreguei para ele. É aí que a gente erra. A gente começa a sofrer exatamente aí. Na questão 614 de O Livro dos Espíritos diz: o homem só é infeliz quando dela se afasta. Mas se eu só amei, só cuidei, só fiz o bem, só ajudei, por que eu sou infeliz? Se eu nem me afastei da lei de Deus, fiz tudo certo e estou sofrendo como? Eu estou sofrendo porque eu criei a expectativa do outro me entregar. Eu estou esperando a gratidão do outro. Por isso que eu sofro. Eu sofri não é porque eu fiz o bem, fiz o bem, fiz o bem, fiz o bem e ainda recebi o mal. E estou sofrendo. Eu estou sofrendo porque eu fiz o bem, fiz o bem, fiz o bem e esperei que os outros me devolvessem. Foi esse movimento infeliz que me projetou no sofrimento que eu não precisaria passar na infelicidade que decorre do afastamento da lei de Deus.